Abre aspas. Para os americanos, branco é branco, preto é preto, e a mulata não é a tal. Bicha é bicha, macho é macho, mulher é mulher e dinheiro é dinheiro. E assim ganham-se, barganham-se, perdem-se, concedem-se, conquistam-se direitos. Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime e dançamos com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei, entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime. Americanos não são americanos, são velhos homens humanos chegando, passando, atravessando. São tipicamente americanos. Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, e eu sou a Raquel Gomes. Este é o episódio de número 28 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. E a gente abriu o programa com versos da música Americanos, de Caetano Veloso. Música que é mais um manifesto, algo bem próprio do Caetano, e que ele apresentou no show do álbum Circulador, em 1992. Essa música é uma indicação da nossa querida Ana Lúcia Andrade, que lembrou dela enquanto assistia ao filme Corra, um dos lançamentos mais comentados do ano e que é tema do debate de hoje. Na página do podcast tem o vídeo em que você pode ouvir a música do Caetano na íntegra. E além da Ana, quem vem debater Corra com a gente é o Antônio Tinoco. E os dois estarão conosco mais vezes a partir de agora. Exatamente! Este episódio do Cinematório Café marca o lançamento do novo projeto do Cinematório que se chama Em Foco. É um projeto transmídia, tá? Tem podcast, tem material impresso, tem vídeo e lá o nosso foco será em discussões e análises de filmes que não são lançamentos. E também, atenção, filmografias de diretores e diretoras, atendendo a pedidos, hein? Estamos só no começo, ainda acertando algumas coisas, mas em julho vocês terão uma visão mais completa do que estamos organizando junto com o Antônio e com o apoio sempre imprescindível da Ana e do Eduardo, o nosso editor de áudio. E nós estamos publicando o podcast piloto do Em Foco junto com o Cinematório Café, porque os dois tratam da questão racial nos Estados Unidos. Aqui a gente fala sobre Corra e lá o debate é sobre Adivinhe Quem Vem para Jantar, clássico filme de 1967 estrelado por Sidney Poitier, Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Lembrando que o nosso debate sobre Corra está dividido em duas partes, a primeira sem spoilers e a segunda com spoilers. E aproveitando que estamos falando das novidades, nós agora também temos uma página de financiamento coletivo no Padrim. Nós estamos nos dedicando dia e noite para construir todas essas atrações que temos anunciado aí nos últimos meses e a colaboração que você puder nos dar é fundamental para que a gente possa cobrir as despesas com o servidor, com os equipamentos que a gente usa para gravar o podcast e também para fazer vídeos, né? Fizemos aí o Hangout já, aliás, neste mês tem mais Hangout e a gente muito em breve finalmente vai conseguir produzir mais conteúdo audiovisual para o nosso canal no YouTube. E cobrir o gasto com o nosso cafezinho e dos convidados também, né? Isso é importante, hein? Porque jornalista não vive sem café, gente. É isso aí. Brincadeiras à parte, um ponto importante também é que nós queremos ter condições de remunerar a nossa equipe de algum modo, porque ela está crescendo e não é mais somente eu e o Renato. Mais pessoas estão se juntando ao Cinematório para que a gente possa oferecer mais materiais, mais críticas, mais podcasts e toda a arrecadação do financiamento coletivo vai ser voltada para o site. Ou seja, é um investimento que você faz na produção de conteúdo. Acesse então cinematório.com.br e clique no link que está na capa do site para conhecer melhor o nosso projeto. É isso aí, fique ligado e ouça o podcast Em Foco assim que acabar de ouvir o Cinematório Café.
O debate já vai começar. Ana Lúcia Andrade, seja muito bem-vinda ao Cinematório Café, mais Olá. uma vez. E Antônio Tinoco, mais uma vez conosco. Olá a todos. Os dois estão aqui, comigo com a Raquel, porque estamos lançando um novo projeto, que é o Em Foco, em que nós debatemos Adivinha Quem Vem para Jantar. Nós somos uma máquina de lançamentos. É verdade, hein? Estamos colecionando Estamos novidades aí lançando no cardápio do Cinematório vários Café. projetos. Por isso que a gente está tomando café aqui, né? Pois é, agora tem um cafezinho aqui, inclusive pediu para a garrafa para a gente abastecer aqui a xícara. Mas a gente vai falar aqui, né, no Cinematório Café, como sempre, destacando aí os principais lançamentos do circuito, o filme Corra, né? E ele é um podcast que está casado, né, com o Adivinha Quem Vem para Jantar. Então a gente recomenda que você escute os dois para que você tenha a discussão complementar, né, que também tem a participação da Ana e do Antônio. E agora vamos falar sobre esse filme que se tornou a sensação do cinema norte-americano neste primeiro semestre, né? Até chamou mais atenção do que os blockbusters, né, da temporada. Um filme que custou 4 milhões e faturou mais de 200 milhões no mundo todo, né? Maravilha, Isso é que Isso que é lucro, Isso né? que é Isso que é Ficou lucro. muito rico aí. A E é um- definição de lucro né? foi atualizada. E é um filme de um diretor iniciante, né, que é o Jordan Peele, que é ator também, Comediante. vem da televisão, né, comediante, e faz esse filme que é um filme de terror. Não, e aparentemente é um filme bobinho, divertido, mas muito profundo, né? Como diz um amigo meu, que é negro, ele falou, é um filme imenso, assim, se você for espremer cada camada que tem nele, tanta coisa que ele está querendo colocar, né, para os brancos saberem, né, porque os negros já sabem disso há muito tempo. Então é fundamental, é maravilhoso que esse filme esteja fazendo tanto sucesso, que as pessoas estejam vendo e discutindo esse filme. Pra mim é o melhor jeito de se usar o terror, né? É. Alegoricamente, né? É. Embora, Sim. claro que aqui a coisa ela vai fluindo, tá? A gente vai falar sobre spoilers do filme, né, a partir de determinado momento do podcast, então recomendamos fortemente, não só que você veja o filme porque ele é muito bom, mas para você poder ouvir o podcast tranquilo. Mas à medida que vai avançando a trama, essa questão do terror vai ficando mais clara, mas inicialmente você fica meio na dúvida, né? O que tá rolando ali e tal. Eu achei que ia ser muito mais simbólico É, do que realmente de terror. Eu até preferiria, pra te falar a verdade, mas talvez ele não fosse tão sucesso de bilheteria. Ele me proporcionou um susto que há Não, muito tempo eu não também, tinha, viu? gritei no cinema. Pois é, isso é muito Mas eu gosto quando o filme ele faz uma metáfora, né, do terror, como se fosse um terror Interno? interno do personagem, né? Igual aquele filme Sob a Sombra. Ah, sim. Acho que sobre Aquele essa... é um iraniano, né? Que foi lançado na Que ele Netflix. te faz sentir o que deve ser temer, que é a mesma coisa desse filme, né? Ser uma mulher num país machista islâmico, né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Claro que é terror, então tem lá o mal em si, mas pra mim nem precisava, porque a metáfora já te dá esse terror, né? Já é assustadora, né? E aqui a gente tem... Qual que é o nome do ator? Me perdi aqui nas anotações. Daniel Kaluuya. Isso, que também é o primeiro trabalho dele que eu vejo. Vocês já conheciam? Não, é. Ele Você fez viu o Black Mirror? Ah, é no Black Mirror. Ué. Segundo episódio Verdade, da primeira temporada. Isso. Verdade. Ele é excelente, inclusive, tá perfeito no papel, perfeito. É, e ele tem uma pontinha em Sicário também. Isso, Ah, é verdade. não me lembrava, eu fui né, atrás esse cara. da filmografia dele também, Mas um baita ator, né? Muito É. bom. Gostei muito dele nesse filme. muito E ele é britânico? britânico. É por isso que teve aquela polêmica do Samuel Jackson, né? Que podia ter ficado calado, É, né? que ele falou recentemente sabendo, não. que os Que ele não os filmes americanos ficam chamando atores negros britânicos em vez de chamar os americanos, né? Aham. E, enfim, como a Ana disse, era melhor ter ficado calado. Logo você, Sammy, né? Que é o nosso ídolo aqui no Cinematório. Não, pior se eles chamassem um branco pra fazer esse papel, que Pois se fosse branco não faria o menor sentido, né? É isso que tem que se reclamar. Por que não se dá mais papéis interessantes para negros? Não interessa se são britânicos, americanos, não interessa.
Acho que o nosso querido Semi tá com uma dor de cotovelo aí. Precisa ser pesquisada, porque... A menina que faz a namorada, Alison Williams. que é do... Girls. Meu Isso. seriado querido, que acabou, infelizmente, a última É o primeiro filme temporada. dela, né? É. Cinema. Mas em Girls ela já vinha fazendo um trabalho muito legal. É uma personagem até que as pessoas não gostam. Geralmente as pessoas não gostam. Na série, né? Na série. Entendi. Acredito que no filme também a gente acaba gostando a partir de determinado momento. Mas ele começa, né, com aquele plano sequência antes da gente ser apresentado de fato aos personagens principais. Que é uma típica situação de filme de terror, que tem aquele rapaz negro, né, andando numa rua ali no subúrbio americano, À noite. falando no celular, de repente chega um carro, aproxima e ele já fica, né, deixa eu sair daqui, né, antes que aconteça alguma coisa, e acaba que ele é enforcado, né, surge uma figura de dentro desse carro e dá uma gravata Um elmo nele. na cara, né? Uma coisa terrível, né, que remete já a essa situação típica, né, dos slasher filmes e tal. Mas Mas é terrível por isso, aquilo- porque ele é um negro numa Exato. vizinhança branca. Então isso pra ele já é assustador. Exato. E aí o sequestro vem pra confirmar isso, né? Não é paranoia da cabeça dele, é um negócio real mesmo, preconceito. E que a gente pode adicionar também que as mulheres sentem. Sim. Tem um Normalmente. em qualquer lugar, Em dia ou noite. qualquer lugar. Aí vem a sequência dos créditos, que aí vai ter essa montagem paralela do protagonista se barbeando, né, e a menina comprando ali um café. Aí eles vão se encontrar no apartamento dele e aí tem um diálogo que vai nos remeter aí ao adivinha quem vem para jantar. Isso. Que ela quer apresentá-lo, né, para os pais liberais, e ele fica meio receoso, né? Você contou para ele, né, para eles que eu sou negro e tudo. E ela não esquenta, não vai ter problema. Não, é interessante voltar nessa cena porque ele diz: poxa, mas você devia ter falado dela. Surpresa, né? Assim, mas por quê, sabe? Não, é a mesma situação de quem vem para jantar. É como se fosse assim, não existe problema. Pois é, vou ficar pontuando, né? Exato. E assim, essa coisa de nos colocar no lugar dele, né? Poxa, ele sente, ele sabe que existe problema assim. E eu acho estranho nessa conversa, né? Assim, já pode dar spoiler desde o início, né? Ou não? Não. A gente vai fazer sem spoilers durante Daqui um tempo. a uns 20 minutinhos a gente... Não, mas é uma coisa que me libera o spoiler. incomodou só, eu não sabia o que ia acontecer no filme, não vou falar, mas é as perguntas que ela faz pra ele como se fosse muito casual. A segunda vez que você vê o filme, isso fica bem mais claro. E é curioso que o diretor falou que ele queria que esse filme fosse visto mais de uma vez, né? E isso é uma coisa diferente, porque as pessoas não têm esse costume de ver um filme mais de uma vez, e as pessoas estão indo ver esse filme mais de uma vez no cinema. Isso é incrível. Por quê? Porque depois que você já sabe tudo, você vai vendo as pistas, é quase easter eggs, né? Você vai vendo pistas no início muito interessantes, mas que ela fica assim: você tá levando desodorante? Você tá levando não sei o quê? Ela tá preocupada se ele vai estar limpo, sabe? Apresentável. Que eu achei estranho aquilo. Eu nem sabia pra onde que ia a história, mas aquilo ali já me pegou. Na hora do spoiler eu volto nisso. Tá. Bom, aí eles vão no caminho, né, para casa dos pais. Acaba que a menina atropela um cervo, né, na estrada. E ali já tem meio que um certo sentimento que fica quando ele vai lá ver o bicho morto, né? Um prenúncio. Uma coisa assim, né? um pressentimento de algo estranho, né? Eu já tinha achado estranho a hora dele, que ele tá fazendo a barba, ele se corta Sim. assim. Já tinha achado, já é um mal agora. Aí vem o cervo Já e é o prenúncio potencializa. Porque teve aquela cena inicial, não é o mesmo homem, então você fala, não, o que é aquilo? Então você já fica, essa cena inicial te faz esperar Isso. que ela vai ser retomada, né? E a impressão que se dá vendo o filme, vai ser ele, né? Ele vai ser. Então ele constrói isso assim, mas você fica... Essa coisa de prólogo é foda, porque fica sempre na sua cabeça que momento que vai retomar aquilo, que momento que vai retomar aquilo. De certo modo você fica tentando já montar o quebra-cabeça antes da hora, né? E esse servo também, depois quando vai revelando outras coisas, ele vai virando outras metáforas bem interessantes também.
E aí tem aquela situação ainda na estrada do policial que vai pedir identidade, né? E pede só pro cara, pra ele, né? Que é inclusive quem não tava dirigindo. Né? E a menina fala assim, não, mas por que você tá pedindo pra ele? Eu que tava dirigindo, né? E ela fica pé da vida. É uma situação que a gente vive em qualquer lugar, até aqui em BH. Foda. Bom, aí vai acontecer a situação na casa, né? Eles chegam e aí de novo nós nos remetemos a adivinha quem vem pra jantar. Aliás, nessa situação do policial mesmo, lembra aquela cena da loja, né? No Adivinha Quem Vem Pra Jantar, que tem uma questão de racismo ali também da moça que trabalha na loja em relação ao Sidney Poitier. A empregada da... na galeria de arte. A empregada da... Isso. Catherine Hepburn. Exato. O motorista do táxi que fica olhando, achando estranho pelo retrovisor, né? E aqui, quando eles chegam na casa, tem aquele, tipo um caseiro, né? Que apesar de passar muito rápido, mas também me lembra, assim, na hora que eles chegam, né, no Adivinha Quem Vem Pra Jantar e tem o contato com a Tilly, né, que é a empregada, que é negra. E o caseiro também é negro. Então também já é um momento que os dois filmes estão meio que caminhando juntos. E é um incômodo, né? Assim, ali já começa essa ideia do incômodo, né? Porque você tem os empregados negros e o cara tá ali naquela situação. E você já pensa, você já sente esse conflito, né? Assim. E é muito maluco também essa coisa de easter egg, né? Que o cara vai falando, eles são como da família. Né? Porque essa coisa de como que se fala, né? É como se fosse da família, mas ele dorme lá, ele não almoça com a gente, ele não... Né? Essa coisa da cultura escravocrata que é terrível, da senzala e da casa grande. Que você pode até tratar bem os empregados, mas eles continuam empregados, continuam tendo uma relação de superior e inferior que é terrível, né? É constrangedor. Não é que te dá medo aquela cena, você já fica constrangido por ele, né? Você imagina o que deve ser isso, né? Se fosse o contrário, se a maioria fosse de negros e a gente com branco, é isso que é maravilhoso no filme, que você já está se colocando nesse lugar sem ser negro, se você não é negro. Fico imaginando para quem é negro como é ver esse filme, que deve ser uma sensação ainda mais forte do que é pra gente. O como é muito significativo nessa fala, né? Como se fosse da família, mas não é de fato. Essa separação é bem clara. E nessa cena, na hora que eles chegam, né, e os pais recebem os dois, a câmera tá de longe, né? Eu achei isso bem interessante. Muito legal. Porque depois ela vai se afastando e revela o caseiro olhando de longe também, que já dá esse prenúncio de que algo ali não tá certo. Fora da ordem. E só aí depois que a gente tem a vai empregada ver. na cozinha. Isso. Aí ele apresenta assim, minha mãe adorava a cozinha. Né? E tal, que é o lugar da casa, que não sei o que. Aí aquela mulher, e todo mundo de um jeito muito solícito, muito estranho, né? Ele vai te dando aos poucos um estranhamento. Eu acho isso muito interessante como o filme é construído, né? Ele te põe nessa cena inicial de terror absoluto, sem você saber de nada, só pela situação, você não sabe quem é aquele cara, quem é que pegou. A situação em si já é aterrorizante, né? De qualquer maneira. E depois ele vai com uma historinha leve e aos poucos ele vai plantando esse estranhamento. Isso é muito bom no filme. Quando ele fala do cervo, O né? roteiro é muito bom, eu achei. Muito bem construído. Sim. Todas as informações, como ele vai te dando, como ele apresenta o pai, como ele apresenta a mãe, como ele apresenta esses caseiros, os vizinhos, o irmão. É muito bom. A mãe, interpretada pela Catherine Keener, né, que talvez do elenco seja a atriz mais conhecida do grande público. Tá excelente. Nossa, variar, né? e, Tá. e ela tem essa representação, né, de mãe, assim. E engraçado que antes de aproximar a câmera, porque a gente tem aquele plano aberto da casa, da família que sai para recebê-los, ela me veio à cabeça, assim que eu vi aquela mulher, ela me veio à cabeça, essa atriz me veio à cabeça. Você não sabia, tá? Então, E eu não sabia que era ela. E eu achei, cara, como ela tem uma presença forte, assim, como uma mãe, uma matriarca. Precisa de um assim. plano detalhe, um close, né? E o pai é vivido pelo Bradley Whitford.
E aquele povo que simpático, que você até desconfia, né? Você fala, meu Deus, que povo simpático demais, né? O pai, então... Nossa. É só o irmão mesmo, na hora que chega, você já meio que fala assim, esse menino Só o bate menino bem quando mesmo. aparece. Mas isso é muito legal, sabe por que eu achei? Eu achei que o menino era... Não tem jeito, não vou falar. O menino parece aquela coisa de tipo assim, eu sei que vocês são hipócritas, né? Porque vocês têm empregado negro aqui, estão aqui fingindo de liberal, mas vocês não são nada. Eu pensei que o irmão era uma presença boa naquela casa, inclusive. E aí já apresentada a questão da hipnose, né? Ali naquela conversa que eles têm no jardim, que ele fala, para né? de fumar. Isso. E Você não fuma na frente da minha filha. ali já tem uma coisa da xícara, né? Que você já meio que... Ela bate 2 vezes na xícara na hora que a Georgina, né? Que é a empregada, chega. E ela tem uma reação na hora. Aí você já meio que desconfia. Tem alguma coisa aí. E é estranho como ela sinal, fala né? muito calmamente, muito tranquilamente, e as pessoas prontamente a obedecem. A Georgina, o filho, Sim. né? Tem uma coisa... E é tudo assim, muito tranquilo. Ele não filma isso. Olha para esse plano, olha isso aqui, põe uma música. Não, ele não faz nada disso. Ele vai construindo aos poucos esse estranhamento, mas sem você saber onde é que ele está exatamente, né? Isso que eu acho mais interessante. É difícil de fazer, ainda mais na primeira muito sutil, direção. né? Acho que, aliás, a partir daqui, o que a gente for destacar aqui de cenas já vai ser spoiler. como, não. Então, eu acredito que a gente já pode Só se a abrir. gente fizesse uma coisa geral do filme, para quem não viu ainda, falar isso, que eu acho que é importante esse tipo de filme estar no mainstream, porque quem já tem um pensamento mais aberto, né, mais humano, eu acho que a pessoa... Quem está acostumado a ver um Bergman, um Tarkovsky, já pensa nessas coisas. Agora, quem não está acostumado, não gosta desse tipo de filme, que aprofunda nas questões e tal, que só quer do filme, do cinema entretenimento, só se divertir, porque tem também essa função e tem também esse tipo de público, né? Eu acho muito importante quando um filme de entretenimento, ele coloca no subtexto questões importantes que vão chegar nessas pessoas talvez só assim. Então eu acho que é um filme fundamental para ser visto, assim, independente, né, dessas questões, também é muito divertido, muito bem contada a história, né? Terror bem executado também. Bem executado. Sim. A mistura de humor com terror, que é uma coisa Tem meio muito a ver. inusitada, né? E é inusitado, né? E é aquela coisa, eu vi o diretor falando numa entrevista que quantas vezes as pessoas estão com medo e começam a rir. E que ele quis juntar isso, e é perfeito como ele junta isso. Tem uma cena, então, que o cara vem correndo na direção dele, eu não sabia se eu ria ou se eu tinha medo. Exatamente. É muito engraçado aquilo. Não é? E aí você não sabe de nada ainda, não tá nada acontecendo ainda. Você não sabe nem se é uma cena para você ficar com medo, né? Então é muito raro você conseguir essa construção. Eu fiquei muito impressionada com a capacidade dele de dirigir. E ele vai brincando, parece uma comedinha romântica leve, depois parece parece também, até por causa da Catherine Keener, um negócio de como é que chama? De filme independente, que vai discutir questões sociais, de família e A tal. dinâmica da família, tem sabe? Ele tem um clima assim que parece que vai por esse lado, né? E ele junta tudo de uma vez, é muito interessante. A cena da empregada também, que tá só ela e o protagonista no quarto, e ela vai chegando cada vez mais perto da câmera, e só tá a face dela, né? No cinema, da segunda vez que eu fui ver, deu pra perceber direitinho isso, como as pessoas estavam desconfortáveis, assustadas, mas muita gente rindo também daquilo, achando engraçado e assustador ao mesmo tempo. Do jeito dela ficar falando sem parar, né? É uma habilidade bem interessante mesmo de conseguir, né, associar isso tão bem, assim. Não, e você tá rindo, mas tem um clima de Bebê de Rosemary, tem um clima de Stepford Wives, que eu não sei o nome em português. Que aquele filme As Esposas de Stepford, né, o original. Tem a refilmagem que é Mulheres Perfeitas, com a Nicole Kidman. Mas não tô falando desse filme. Original. A refilmagem é ruim? 75. Sim. O de 75 é muito mais interessante, né? Eu acho. E até porque e eu vi o diretor falando isso, que ele queria que eu quando eu fui ver no filme, eu falei, gente, tá parecendo demais o Stepford Wives. Foi por isso que eu até saquei algumas coisas antes.
E aí o diretor falou que ele quis fazer um filme de gênero. Eu achei muito bom isso, porque de gênero que ele diz assim, porque o Stephen Wives, se você trocar se for um homem, o personagem não funciona. Tem que ser uma mulher. A trama tem a ver com o fato de elas serem mulheres. Então a mesma coisa, o fato dele ser negro, né? Então não poderia ser de outra maneira, né? Então é muito legal isso, né? Um protagonista negro com um diretor negro numa história que não se realizaria se não tivesse essa questão do racismo no meio envolvida, né? E essa ideia do terror virar uma metáfora do que é que um negro passa todo dia, né? De preconceito e tal. Eu acho isso é uma tacada de mestre, assim. É o que eu defendo como entretenimento inteligente. Eu não tenho nada contra o cinema como entretenimento, mas desde que ele coloque questões importantes para serem discutidas para a atualidade, né? Para mudar a cabeça das pessoas um pouco, né? E dentro disso a gente tem que destacar, né, que nós aqui não estamos no lugar de fala, né, para poder pontuar e discutir essa questão da percepção do negro, claro. Que eu acho que está muito forte no filme, quando você percebe os olhares que o personagem dá, né, em várias situações que você talvez não entenda o porquê, né, porque para a gente pode ser uma situação normal, né? Você não ia desconfiar de nada. Mas essa coisa de como ele se incomoda de ser tratado tão bem já implica-se numa desconfiança, né? Uma pessoa que é negra, que sofre racismo, aquilo passa a fazer parte da vida dela, da visão de mundo dela. A qualquer momento vai vir uma pedrada racista pra cima de mim, ainda que a pessoa nem queira ter me dado, né? Isso é um grande mérito do filme, né? Te colocar nesse ponto de vista, assim, te deslocar do seu mundinho ali e te colocar pra sentir um pouco, pelo menos um pouco, o que o negro passa na pele todos os dias, assim. Na pele, literalmente, aqui no caso. E tem um amigo dele negro também, e eu acho que isso tudo tá tão bem construído, porque o amigo dele negro também, os dois são tão desconfiados que justifica eles ficarem desconfiados antes das coisas, inclusive, começarem a se revelar, né? E ele falou isso, o diretor, que o amigo negro, ele representa aquela figura no cinema que fala assim, mas ele é burro, por que ele foi lá? Por que ele não faz isso? Vai acontecer isso? E se você for reparar mesmo, depois que eu vi essa entrevista, fui ver de novo, é impressionante esse personagem. E ele é verossímil, que é uma coisa absurda dentro da história, e fica extremamente verossímil. Ele trabalha como segurança no aeroporto, né? E ele ainda justifica que depois do 11 de setembro todo mundo ficou paranoico. Então por isso que ele é paranoico. Então tá explicado. Você não vai, por que o cara tá desconfiado? O cara tá falando pelo telefone. Escravo sexual, né? Que loucura. Mas você quer falar o que o seu amigo mandou? Eu interrompi os spoilers que você ia dar. É spoiler o que ele fala? Eu vou começar a falar. Vamos deixar eu falo quando a gente for falar. Que é daquele primeiro personagem que aparece, quando ele aparece sangrando. É que a gente tentou trazer, né, uma pessoa negra que está nesse lugar de fala para poder dar o seu depoimento sobre o filme também. Só que acabou que nós não conseguimos, mas a Ana trouxe aqui algumas percepções, né, que um amigo dela que viu o filme trouxe, e ela vai trazer para a gente aqui o relato. Então, eu só vou agora dar o aviso para você que não viu o Corra. A partir de agora vamos entrar em detalhes bem mais específicos da trama, então podemos estragar a experiência caso você não tenha visto o filme. Então, spoilers liberados. A partir de agora, corra, e a partir mas depois volte. Corra para ver o filme e volte aqui para escutar. Gente, mas é isso que eu falei, não assista nem o trailer. Depois que eu vi o filme, eu fui ver o trailer. Gente, o trailer é cheio de spoiler. É impressionante. Tem cena do final do filme no trailer. Mentira, cena do final do filme. A única coisa que realmente me surpreendeu no filme, que é a hora que é a parte da empregada lá no final, mostra no final, mostra no trailer. Um absurdo. Então, escutem as palavras de David Lynch, que esta semana falou sobre essa questão dos trailers, que estragam totalmente a experiência de você ver um filme hoje em dia, que ele mesmo concordo não 100%. vê mais trailers e vai para os filmes sem saber nada, não lê nem sinopse.
Sacanagem com quem trabalha com isso, vive de fazer trailer, de montar trailer, mas então tenta ser mais inteligente, montar uma coisa que te deixe curioso pra ver, mas não estraga. Que apenas sugira, né, certas possível, a gente viu tem o trailer trailers de incríveis, Star Wars. que mostra uma imagem, um preto, um nome de uma pessoa, uma frase, e você fala, mas o que será isso, né? Quero ver. Agora, você mostrar tudo, quer dizer, e isso que eu falei, porque você não sabe quando, em que momento vai começar o terror, em que momento. Se você já sabe a trama, já estragou. Já estragou. Porque você tem que ir acompanhando aos poucos, igual ele também não sabe o que pode ser. No filme do Shyamalan, lembramos o Fragmentado, a própria sinopse que criaram já entregava uma informação que, se você não tivesse visto, sabe, pra você descobrir durante o momento de assistir o filme, é muito mais rico, assim. Então, eu tento ao máximo não ver nem sinopse. Porque eles estão, assim, entregando muita coisa, Eu não sabia nada disso, eu só sabia que ele virou um hit do dia pra noite, só isso. Eu também. Foi muito bom, porque eu não sabia, eu pensei, juro, que quando eu vi a Catherine Keener, só li o elenco, né, porque pelo menos saber quem tá ali fazendo. Vamos a equipe. Quando eu vi o nome dela, eu falei assim, deve ser um filme desses de independente. Um drama sobre uma família. Pensei que ele ia abordar a questão dos negros ali numa família de branco, que aparentemente não é preconceituosa, mas que os preconceitos vão... E é sobre isso também. Eu não imaginava que ele ia misturar outros gêneros ali no meio. Mas a presença dela, inclusive, é interessante porque ela tá no Quero Ser John Malkovich. É verdade. E quando chegou no final desse filme do Corra, me lembrei muito de Quero Ser John Malkovich, daquela sociedade secreta ali de velhinhos, né, que estão querendo prolongar a vida, né? Então me lembrou muito. Não sei se a escalação dela teve alguma coisa a ver com esse filme, né, do Spike Jonze. Mas toda a atmosfera que ele cria, né, desse absurdo, né, lembra muito mesmo esse cinema mais surrealista. Né? Só que aqui, como a gente disse, usando essa alegoria para falar de um problema super real e que fica muito claro, né, do que ele está falando. E você lembrou As Esposas de Stepford. Eu também me lembrou muito na hora daquela cena que chega os convidados, né? E aí eles vão sendo apresentados e tem aquela mulher com o cara, que era o da abertura, né? O que foi raptado ali na abertura do filme. E ali você pensa assim, não, se você já desconfiava que os empregados da casa tinham passado por alguma coisa, né, para poderem ficar mais dóceis, domesticados, algo assim, quando esse rapaz é apresentado, assim, não, de fato, alguma coisa aí, esse cara tá correndo um risco sério, né? E aquele povo todo, aquela mulher pegando no músculo dele, né? Falando da genética, falando da força, falando... Essa necessidade de citar personalidades negras, né? O Obama, o Tiger Woods. Sim. Vai acontecendo umas coisas ali que até, né, a noite que ele tem o pesadelo, que ele é hipnotizado, é antes desse momento? É antes, né? Que ali também já é uma coisa assim, né? Tem essa coisa do cara correndo na direção dele, ele vê a Georgina na janela, né? Se olhando assim, que ela tem muito disso de ficar assim. Depois você vai entender por quê, né? Antes você não tem. E é uma coisa perturbadora. Aí tem a cena da hipnose, né? Que ali ele vai para um momento que tem essa quebra estilística, que vai para aquele momento que ele afunda no sofá. Ali o filme muda totalmente. A partir dali você já fala assim, agora hell breaks loose. Não, porque uma coisa que eu também reparei no final do filme, né, é porque no início ele deixa aquela pistazinha que o pai do pai, né, correu com Jesse Owens e perdeu pro Jesse Owens e tal. E aí você fica com aquele negócio na cabeça, do Hitler lá. Que ele fala a bobagem ariana do Hitler. E aí você fica com aquele negócio na cabeça e depois no final do filme, quando você descobre que o avô é o caseiro, né? Você descobre que ele tá correndo, né? Porque ele é realmente um corredor e por isso que ele tava fazendo exercício lá. A maior surpresa pra mim foi o avô e a avó tá ali. Também. Aí virou a chave mestra também. Virou a chave mestra.
Eu falei, gente, esse cara gosta muito de cinema e ele vai pegando tudo que ele tem de referência e vai enfiando ali e amarra isso de um jeito maravilhoso. Já tinha sido apresentado também o Irmão, que tem aquele jantar também que é super constrangedor, que ele se mostra super inconveniente, né? Não, e fica... tipo, querendo fazer um teste de luta ali com ele, né? Tipo um animal enjaulado e mesmo, olhando pra ele presa. coloca isso também como uma inveja, né? Como se os brancos tivessem uma inveja, né, dos negros, né? Da beleza, da força, enfim, né? Dessa coisa de envelhecer com... Como é que eu diria isso? Envelhecer mais Envelhece melhor, né? Melhor, né? A pele. E o irmão tem isso, né? Ele fala um negócio... É o irmão que fala o trem da genética. Fala. E depois quer lutar com ele, né? E é estranho aquilo ali. E aí a mãe... O menino super assim... Aí a mãe fala com ele... O menino super quieta. Aí você fala, que estranho. E ele fala, aqui é o lugar que ela faz... Ela consulta. Depois fala da hipnose do cigarro... E aí eu já tava desconfiando ali todas aquelas coisas, né? E aquele pai querendo fazer, eu votaria no Obama de novo. E é engraçado porque o filme foi feito ele escreveu o filme durante o governo do Obama, que ele fala isso, que parece que enquanto se tinha um presidente negro, ninguém mais falava em racismo. Não existia mais preconceito. Não tem, porque nosso presidente é negro, nós vamos falar mal de negro, né? Então que ele achou fundamental colocar isso, né? E é fabuloso isso, porque sai o Obama, estamos numa era horrorosa de Trump, que o filme ele vem falar para essa ideia de, olha que a gente estava aqui e veio para cá, né? É igual a gente aqui no Brasil também. O que a gente estava 12 anos antes, o que a gente está agora, né? Parece que o negócio vai evoluindo em vez de evoluir. E eu falei isso, né? Que é importante ser protagonizado e dirigido, mas é escrito também por um negro também. Isso é fundamental. Porque ele falou, inclusive, que ele se baseou em muitas experiências dele, de amigos, né? Então é uma coisa que parece absurdamente fictícia, que tem um fundo de verdade perfeito escorando essa ficção, né? É nessa questão do política, né? Que ele fala ali que votaria no Obama por um terceiro mandato, né? Se fosse possível. Mas ele não fala em quem que ele votou, né? E aquela coisa do Hitler também, esquisito, né? A impressão que dá, por isso que eu falei da inveja, que ele, na verdade, ele nunca perdoou o cara por ter ganhado dele. Porque eu sou mais inteligente, mas ele tem a genética melhor. Então eu queria o corpo dele, mas com a minha cabeça de branco privilegiado, maravilhoso, né? Que é terrível. E isso é uma crítica que, inclusive, esse meu amigo falou também, dessa ideia de tentando... primeiro, uma ideia da ciência, né? Representada na mãe psicóloga e o pai neurocirurgião, e depois ele vem com a mídia, né? Porque tem a coisa da TV, que a mãe, logo depois que ela hipnotiza ele vai ver televisão. Quando a mãe dele morreu, ele estava vendo televisão. Essa coisa de lobotomizar mesmo as pessoas a partir da mídia, como a mídia coloca as coisas pra gente não pensar a respeito delas, né? O filme tá falando de muitas questões ali, é muita coisa, se a gente for espremer. Cada vez eu acho que você vê o filme, você vai ver mais questões. Como que para ser aceitável entre eles, não pode ser crítico em relação a si mesmo e em relação ao que está acontecendo, né? Porque todos os negros que foram dominados ali, eles estão apaziguados, né? Eles não estão criticando a sua posição, não estão criticando a situação, a família. Então, assim é aceitável, porque assim eles não estão me questionando nada. Estão silenciados, que é a ideia do sunken place, né? Você ficar cercado de escuridão, totalmente paralisado, né? Exato. Que é a ideia da escravidão, é você usar o corpo do negro apenas, né? A consciência dele, dane-se. E isso é uma coisa que esse meu amigo me falou, que ele acha maravilhoso a ideia do sangue escorrendo no nariz, porque eles estão ali robotizados, mas quando falha, te mostra que é um ser humano que está ali dentro, né? O discurso científico que criou essa ideia de que negro é inferior, científico e religioso, né? Que negro é inferior, que tal, paraná. E na hora que o cara tá tentando sair daquilo ali, ele tem que vazar por algum momento essa humanidade dele e aí sangra, né? Aquele é tão bonito, o olho enche d'água, né?
Porque eles estão ali dentro ainda, e tirou o cérebro, né? Mas eles estão ali dentro ainda, né? Isso é muito forte no filme. Vem de uma luz, né? Tipo, a luz que acorda. O nome do Achei seu isso amigo? bem bacana. Vinícius Saoli. Ele é cantor, não é? Ele é músico e tímido e não quis estar aqui com a gente hoje. Poxa vida, né? Mas E ele tem uma percepção A gente muito agradece interessante pelo- também. Eu amo uma pessoa com quem eu converso sempre muito de cinema. E ele tem uma relação com a psicanálise muito grande, né? De ver sempre... Ele ficou impressionado com as camadas mesmo que esse filme tem. Ele falou Sim. que ele ficou muito impressionado assim, de ser esse filme divertido, dessa mistura metalinguística de gêneros e de colocar tantas questões de uma vez de uma forma aparentemente leve, né? Aparentemente, porque é tudo muito aparente. Você fica com um incômodo no filme o tempo todo, né? Sim. Quando você vai sacando o que é, a barbaridade que é, ainda que seja uma coisa felizmente ficcional, absurda, mas tem um fundo de verdade ali estranho, né? Essa coisa de eu quero o corpo negro, mas eu não quero a mente. A mente tem que ser igual a nossa, nós brancos. Né? E é uma coisa que o Vinícius me falou também que me lembrou muito. Eu lembrei disso o tempo todo também. Me vinha a letra Americanos do Caetano Veloso. Sempre, na hora que eu estava vendo o filme, me vinha trechos. Ele falou a mesma coisa. Ana, você ficou pensando no Americanos? Eu falei, fiquei. Porque ele fala isso, dessa coisa de que lá nos Estados Unidos o preto é preto e a mulata não é a tal. Né? Ele vai falando isso, que não adianta. Você pode ser o doutor que você ainda é negro. Que é isso que o Adivinha Quem Veio pra Jantar faz. E nesse filme, você vê, o cara é um fotógrafo, o cara era músico, ele não pegou uns mané na rua, não, ele pegou pessoas, né, e bonitos, né, todos os dois. E aí quando você vê de novo a segunda vez, né, o cara falando, pega aí, faz atacar de golfe pra eu ver. Você pensa que ele tá só querendo fazer uma ponte com o Tiger Woods lá, sei lá com quem que ele tá fazendo, alguém do golfe lá. E aí depois você vai ver que não, como ele quer o corpo dele, ele quer saber se ele sabe jogar golfe mesmo. Do sexo também. A outra tá preocupada, o marido inválido, você é forte. A outra pergunta, e o sexo com o negro é bom, né? É como dizem, Ele né? pega Tipo, os estereótipos de branco em relação a negro também, né? Um fetiche, de certo modo, que o branco tem em Que relação é ao negro. e o terceiro, depois dele, é o que fala que negro tá na moda. Justamente o que ele quer, a consciência dele no negro, né? Meu São corpo vários tipos decrépito, de... nojento, né? E eu vou pegar o seu corpo maravilhoso. Você percebe vários tipos de dominação ali. É uma dominação por afeto, é uma dominação sexual, psicológica. É objetificar mesmo, assim. E isso é muito real, né? Uma O coisa que artístico também, né? Dele ser um fotógrafo, do outro ser músico. Isso eu acho muito bom, ele ser um fotógrafo. Porque hoje em dia que todo mundo tem uma câmera, né? Basicamente todo mundo tem uma câmera no celular que tira foto, que filma, né? Isso me remete muito a dar voz a talvez um grupo de pessoas que acostumado a ser silenciado, sabe? Como se, nesses casos do Rodney King, por exemplo, do Oscar Grant, que depois teve aquele filme, né, o Fruitvale Station. Sim. Parece que esses instrumentos puderam puderam transformar isso tudo em prova, como se legitimar essas imagens de preconceito, de racismo, como se aquilo fosse uma prova incontestável que aconteceu, né? Então é muito bom ele ser essa pessoa que registra, esse fotógrafo, né? E lindas as fotos, tem aquele início, você não entende direito aquelas fotos, sai daquele terror para aquelas fotos com aquela música legal. E depois você vai entender. E aí aparece aquele personagem cego que você pensa, olha, que legal, ele é cego. Então até eu pus isso num filme meu que era sobre preconceito, que o único que dá bola pro personagem, que todo mundo trata ele assim porque ele é diferente, é o cego, porque ele não enxerga. Aí você pensa, olha que legal, ele vai pegar isso. Não, ele quer o olhar dele, né? Nunca é uma empatia gratuita, é sempre querendo alguma coisa do outro, né? Mas isso dele ser fotógrafo também é interessante, porque na hora que ele cai lá nesse esquecimento, né, na hora da hipnose, o que ele continua vendo tá uma tela, né? Uma tela. É verdade. Isso é coisa da eu fiquei mídia. tentando interpretar aquilo, mas acho que tem relação direta com isso mesmo. E eu lembrei de Janela Indiscreta também, porque
os dois usando a câmera assim como uma arma, entre aspas. Tanto aqui no filme é o Flash que faz o negro meio que voltar à consciência, né? E no outro é o James Stewart, né? Usando no final pra tentar se proteger. É verdade. Não, mas E esse limbo aí que ele fica, que eu falei assim, o filme foi pra um outro tom, né? Ele deu um... Pra onde que ele vai agora, né? Mas é tudo metafórico também, né? Essa ideia de que coloque-se nesse seu lugar aí no limbo. Não fica tentando chegar nesse lugar aqui, não, né? Ele está cercado de escuridão, né? A realidade vista pela mídia dessa TV está longe dele e ele tem que ficar ali quietinho, impotente, total. E sem reclamar do lugar dele, porque a princípio, né? Você pensa assim, os criados são só bacanas, né? Assim, bonzinhos. Eles são bons pra mim. Não pensa que eu tô aqui, né? Eles me tratam bem, né? E tal, não sei o quê. Eu acho que ele também critica os próprios negros ali também, de se colocar numa posição de que, nossa, eu tô num lugar dentro dessa sociedade que tá bom demais pra mim, eu não vou reclamar, né? E que ele fica o tempo todo incomodado, né? Toda vez que ele vê os criados, ele fica incomodado. Não porque ele tá pressentindo que eles têm alguma coisa, porque Isso da crítica com os negros também, eu lembrei de como ele age com a namorada, por exemplo. Porque quando ele fala de alguma coisa que tá incomodando e ela fala, não, mas isso aí não... Aí ele pede desculpas, né? Não, esquece, não, isso é bobagem, perdoa e tal, a gente continua. Então isso também é uma crítica de como assim, ele, porque tem ali o afeto da namorada, ele vai, sabe, deixando pra lá, não, tô me sentindo mal aqui, mas vou deixar pra lá, eu que tenho que pedir desculpas, eu que tenho que me adaptar a isso. Então isso também é uma crítica de como os negros talvez não precisassem chegar nesse ponto, né, de ter que tentar se submeter a essa aceitação, né? Poxa, eu tô incomodado sim, não, isso não pode ser desse jeito, não quero ser tratado diferente. Então eu percebo que isso também é uma crítica. Isso vale para outras situações também, né? A mulher, por exemplo, não tem que aceitar, não é? Uma situação em que ela está sendo e se sentindo mal aquilo. Ela tem que falar, tem que colocar a voz dela. Tem que se impor, né? Mesma coisa com o homossexual, né? Tanto é que o que acontece quando ele, antes dele ser lobotomizado, pela hipnose, ele tá parado. Ele não sai do lugar. Como ele está hipnotizado pela fala macia do branco ou pela mídia, ele não sai do lugar, que tem a ver com o trauma dele que ele conta para da mãe, né, que a mãe estava no acidente e ele não conseguiu sair de frente da TV. Ele está ali paralisado e não sai, não consegue falar, não consegue se colocar, não consegue fazer nada. E isso de impor... Ele tem que tampar os ouvidos, né, que isso é legal no filme, para ele poder conseguir fazer o que ele tem que fazer, para ele se livrar. Com aquela metáfora de catar algodão, né? Algodão, verdade, perfeito. Mesmo. Eu falei, gente, de onde que ele tirou isso? Depois que eu lembrei que ele cutucava a sofá cadeira, ali, né? isso vai sair no... Bom mesmo, Uma não tinha herança pensado histórica, nesse trem do né, da algodão. escravidão. Esses Sensacional. detalhes, né, mostram como que é um roteiro muito bom mesmo. Muito bem armado. Essa questão da câmera, né, do flash, que é totalmente justificada. Isso funcionar para o amigo saber, né, o que está rolando. E aí é quando tem o título do filme, né, que ele fala, get out! Sai daí correndo, né? E a morte, e o que eu acho simbólico também, é que ele mata o pai, né, com a cabeça de cervo. Que é uma metáfora também. E o cervo, que foi o sacrifício que ele viu lá na estrada, né? Que tem a ver com a mãe dele, por causa do acidente também de carro. É muito bem E que estava no discurso elaborado. do pai, que é um discurso que já começa o estranhamento, né? Que ele fala, ali eu também já fiquei... esse tanto de cervo, né? Tem servos que nem demais. rato, né? Tem que matar mesmo. Aí quando ele falou isso, logo depois ele falou de Hitler, eu falei assim, que pensamento estranho. incongruente, né? E esse lance dele tirar o algodão ali do estofado, né? Também tem, é uma coisa que vai sendo construída ao longo do filme. Não é porque ele só estava ali e ali ele começou a cutucar. Porque já vem de um trauma que ele tem, né? Dessa paralisia que ele ficou quando a mãe morreu. E aquilo, né, é como se fosse um tique nervoso que ele tem, né? De ficar arranhando as coisas quando ele está nervoso, né? Quando ele está apreensivo. Ele estava sem fumar, né? E ali funciona para ele acabar
conseguir se livrar, né? Que é algo que vem totalmente inesperado, porque você não saca, né, que ele fez isso. Porque ele dá o plano detalhe no início, a lá Hitchcock, ele coçando aqui. Mas aí o pai fala, você tá com vontade de fumar, né? Aí você pensa que é só isso. Esse plano detalhe é pra lá na frente você lembrar dele. E na hora que ele tá preso também, que ele tenta arrancar, né, a correia com a boca, né? Ou seja, ele consegue ir até ali pra poder colocar o negócio no ouvido, verdade, né? Verdade. Muito bom. É muito bom, muito bem construído. E aí, essa coisa de... É engraçado, todo mundo que viu de novo, você também viu de novo, Raquel? O quê? O filme? Não, a gente só viu uma vez. Só Porque essa coisa que eu tava falando, né? O amigo dele fala assim com ele uma hora no carro. Nossa, você tem tão pouco tempo com essa menina, o que ela fez? Ela fez um boquete, não sei pra você fazer isso, aí ele fica constrangido. Se bobear, foi isso mesmo. Depois que você vai saber o que foi, né? Porque ele não constrói essa relação pra gente. Eu até achei estranho isso, né? Porque do Sidney Poitier também não. Já chega, já resolveu 10 dias, né? Eles já estão apaixonados. Mas a menina é tão apaixonada, todo mundo fala, o padre fala, a mãe fala, todo mundo fala no filme, nossa, ela tá tão apaixonada, dá gosto de ver o tanto que essa menina tá feliz e tal. Nesse filme não, essa menina é bem, né, nada demais assim. Daí cai naquela coisa que eu falei, de tipo, a aceitação. Talvez ele esteja naquela situação ali porque é uma migalha de amor, sabe? Uma migalha de aceitação que ele construiu ali, que ele tá buscando. Pois é. Então, e quando você vai saber o que é a namorada mesmo de fato, né? Você vai vendo que nas atitudes dela tem já desde o início essa... Pois é, eu realmente gostaria de ver de novo para reparar isso, porque é o que me incomodou no filme, assim, em relação à crítica, né? De que eu não gostei. Foi como ela muda de uma hora para outra. Não, mas tá lá. Sabe? E me pareceu assim, de repente ela vira psicopata, assume até esse estereótipo, né? A hora que mostra ela no quarto lá, comendo cereal, um por um, ouvindo musiquinha retrô, né? Com aquela roupa branca, muda a expressão facial dela. Falei assim, aí já meio que forçou um pouco a barra ali, né? Acho que o desfecho ele acaba sendo menos interessante do que a construção até ali. Mas eu realmente quero, vocês falando agora, me deu vontade de rever para ir percebendo onde que tá essa construção sutil, né? O empregado, que é o avô, que fala, ela é linda, né? Não sei o quê. Aí ele fala, acho que ele tem uma coisa com você. Ela fala, eu vou falar com meu pai para falar com ele. Todas as coisas estão bem amarradas quando você vai ver. Você vê de novo. Até a parte do policial lá, que depois disso eu acabei lendo. Que ela não estava simplesmente defendendo ele. Ela não queria que o policial pegasse a identidade. Criasse um conflito. Pra saber dele. Se alguém fosse investigar depois e poder associar que ela estava com ele, né? Faz todo sentido, né? E ele achou o quê? Ele achou sexy ela fazer aquilo. Porque é isso que eu tô falando, da relação dos dois ela construída, porque parece assim, nossa, essa menina é tão bacana. Ela nem parece uma menina preconceituosa. Cada vez que me fazia pensar sobre isso, o que tem nessa relação, é reforçada com isso. Como se ela fosse uma figura super massa, que não se importa e tal. E se você for ver, igual eu tô falando, tudo tá plantadinho lá. Igual eu tô falando, quando ele apresenta a cozinha, ele fala, minha mãe, a mulher tá ali, a minha mãe gostava muito da cozinha, gosta muito da cozinha, não sei o que. E a mulher que tá lá, a negra. Só que essa foi a minha maior surpresa no filme, que eles eram os pais dele. Porque ele conta aquilo na hora, né? Que o pai dele começou a fazer... Isso é naquela TV, naquele videozinho na TV que vai explicar pra ele. Que aquilo ali é só aquele é um clichê que eu acho mais chato, assim, mais bobinho. Dele tá amarrado de frente da TV e tem um vídeo que vai contar pra ele, vai explicar. Que ele ganha tempo ali, né? Em termos de narrativa. Porque ia vir um personagem, o pai ou alguém pra contar. Então é até legal, porque ele te reforça... Ele retoma a ideia dos pais do cara, porque depois eles vão ser revelados. Mas na hora eu achei um pouco forçado. Falei, ai meu Deus, virou um clichê. De repente, o cara lá e vem uma televisão e fala, deixa eu te explicar o que vai acontecer com você. E é ali que, nessa hora que o cara fala, behold, coagula. Que bizarrice, né? Entrou no Black Lodge lá. E é muito bem engraçado, né? É engraçado. É terrível, mas eu acho meio engraçado. Porque parece que tá fazendo uma paródia de alguma coisa. E a partir desse momento... E a citação Step for Wives também que ela teve. E a partir desse momento...
o amigo dele, que é o alívio cômico do filme, meio que assume um pouco a história, né? A condução da história, pelo menos, né? Começa o foco a ser bem mais o dele, assim, enquanto o protagonista fica amarrado lá, né? E acho arriscado isso, porque pra mim, na primeira vez que eu vi, o tom mudou muito. Assim, eu tava tenso, chega no clímax, e aí começa o amigo a investigar e tal, e aí fica a história mais só pra resolução mesmo, né? Os mistérios acabam ali. Mas na segunda vez deu pra entrar mais na história, né? Perceber esses detalhezinhos, né? Então não senti muito isso. Não, o amigo vai dando toda a ideia. E ele trata isso como se fosse engraçado, ele diz assim, não, imagina se vai ser isso que o cara tá falando. E é exatamente isso. Ele subverte, ele te põe o clichê, você pensa, ele tá usando o clichê, e aí ele vai subverte ele. Porque você pensa que vai acontecer, não vai acontecer isso, porque esse clichê vai. Ele coloca aquele clichê também da pessoa que vai denunciar o que tá acontecendo de errado e ninguém acredita. E todo mundo ri. Lá na delegacia todo mundo ri. A delegada negra, né? E os três, não só a delegada, como os dois policiais que ela chamam. Vem aqui, a gente achando que é porque ela tinha achado sério, um caso sério. Não, era pra mostrar, olha esse louco aqui falando. E também usa o gravador pra tentar, uma tecnologia pra tentar legitimar a voz dele mesmo. Agora, eu acho que isso aí teria mais a ver com o final que ele retirou. Pois é. Porque é por isso que não adianta. Como é que ele vai explicar pra polícia o que aconteceu ali? E a ideia de que pra polícia... Então, se der pra colocar o link aí pro povo ver o sim, vamos final colocar, original, assim... Não, veja o filme, ouça o podcast e vê o final alternativo, né? Que o diretor queria. Porque nesse final alternativo é essa ideia, né? De, por exemplo... Se tiver esse meu amigo mesmo comigo na rua, muitas vezes a gente na rua, a polícia chegava abordando como se ele estivesse fazendo alguma coisa. Então, é isso, a menina tá tentando matar ele, por isso que ela ri, inclusive. Quando ele vai pra matar ela, assim, ela ri porque ela tá vendo o policial vindo atrás. Sim. Então, quem que ia acreditar nele? Nenhuma policial negra acreditou, nem 3 policiais negros acreditaram. Quem que vai acreditar nele? E tanto que ele que levanta os braços, ele sendo a vítima, né? Mas ele já levanta o braço porque ele já sabe o tratamento que os policiais costumam ter, né? Então é tipo assim, por mais que ainda evoluiu, tem muita gente que é bacana e tal, ainda é foda ser negro. Sim. Não tem jeito. E o que eu gosto muito nesse final, que foi escolhido, né? O final que a gente vê, e não alternativa, é exatamente isso. Porque na hora que o policial chega, você já tá tanto assim no ponto de vista dele, que você tem essa sensação, sabe? De que a polícia chegou. Vai se ferrar. Mas ele vai se ferrar. Por quê? Ninguém vai acreditar no absurdo que é essa história e que ele é o único sobrevivente ainda. Tipo, é claro que ele é que matou todo mundo, ele que é o psicopata. E esse gesto dele, né, de colocar as mãos pra cima é muito significativo. Exato, E aí, automaticamente já levanta as mãos. Né? Automaticamente você já fica também apreensivo. Poxa, não vai rolar porque o policial não vai acreditar. Então, assim, aí quando vem o amigo, você alivia, fala, ufa, sabe? E aí, como herói, eu acho que é importante, assim, sabe? Porque ele sai vitorioso e te dá essa sensação. Eu só acho que ele seria ainda mais heróico. É o cara que vai se sacrificar, mas que no final alternativo ele fala, né? Eu acabei com isso, né? Eles não vão mais machucar ninguém. Eles não vão mais fazer isso com mais ninguém. Isso é mais heróico ainda. Eu vou me fuder. Totalmente altruísta, né? Mas assim... não, porque agora eu vi as cenas. Aliás, o que eu vi no YouTube nem era a cena completa. Era alguém narrando, né? Tinha umas imagens. Tem a cena. Então eu vou procurar melhor para colocar aí pro pessoal assistir. Mas eu tive a impressão de que ela sobrevivia. A menina? A menina. Que ele tava lá enforcando, mas na hora que os policiais chegam, né, ele solta e ela continua viva. Por isso que eu fiquei assim, então... Não, eu acho que ela já morreu, ela já tinha morrido. Não, aí de fato dá essa... Pra dar aquela rima visual com o negócio da mãe dele, isso. né? Os dois abandonados na estrada, né? E ele matar o cara com o servo é bom demais. Um trem, assim, aquilo ali você não consegue prever mesmo, né? Como que ele vai fazer? Que arma que ele vai usar, né?
Bom, gente, mais alguma coisa que vocês queiram comentar aí do Corra? O que você tava falando agora, Raquel? No final, que eu gosto. Não, aí você falou, eu interrompi, que você falou, você acha heróico? Isso, aí você falou que Não, mas a você acha heróico por quê? Porque do herói mesmo, do final ter sido positivo, sabe? Entendi. Que aí ele ainda tá, sabe, por cima da situação. Que é uma coisa que eu queria falar. Acho isso legal. Acho que é importante essa recompensa pra audiência. É uma recompensa. Sim, mas uma coisa que é fundamental, que tem nesse filme, tem no Adivinha Quem Vem Para o Jantar, que tem nessa série nova agora, The White People, que você pensa assim, que aqui no Brasil, né, tem essa coisa, né, qualquer lugar que é racista tem essa coisa racista, né, com a cor, mas aqui no Brasil tem um preconceito muito grande com o pobre, né, assim, independente, né, e lá ele te mostra que a questão não é ser pobre ou ser rico. O The White People mostra isso muito claramente. Você está numa universidade cara que você paga, mas você é negro. Então, você pode ter dinheiro, você pode ser um doutor, você pode estar na mídia, né? Lembra daquela história do James Brown, a Nina Simone, o Cassius Clay, todo mundo falando disso, né? De eles já famosos e às vezes ter que entrar pela porta de trás num lugar. Putz, né? Então, não é o status social, é a cor mesmo. Então, por isso que por mais que a gente ache que não coloca outras coisas no Adivinha Quem Vem Para o Jantar, ele está te mostrando isso, não interessa o status social, assim, pelo menos na história não vai, porque não tem esse problema. Mas é o problema da pele. Então, o menino é um fotógrafo, né, um artista, não é um cara tal, mas ele é negro, né? E o Sidney Poitier também é um doutor. É isso que eu estou falando do The White People, que eles estão numa universidade paga, quando tem um acidente lá, chega a polícia, vai pra cima do negro, não quer nem saber quem foi, quem começou foi o branco, mas a polícia já chega pra perto do negro. Então eles estão numa mesma universidade, estão no mesmo nível social, né, teoricamente. Então é pela cor. É só pela cor. Então ele demarca essa questão da cor, né? Por isso que eu acho que seria perfeito ele ir preso no final mesmo. Assim, ia ser horrível pra catarse do público, né? Assim, você tá nessa ideia, você não aguenta mais sofrimento, o cara ainda vai preso, né? É foda. Verdade. Mas eu acho que a crítica ia ser mais contundente. Mais forte. Mais forte. Vamos voltar. A gente já brincou até agora, mas é isso que ia acontecer, gente. Ele ia fazer todo esse heroísmo e ia se fuder, ia preso. Exato. Que é uma sensação que a gente nunca vai ter, né? Isso de ver a polícia como uma ameaça, assim. Eu sempre vejo a polícia como uma ameaça. Eu imagino um negro. Mais ainda. Isso realmente é assustador. Eu falo assim, te dá uma sensação de segurança. Né? Não tem como, velho. Mas gente, você tá na rua. Cresci na ditadura, eu nunca vi polícia como uma segurança. Nunca, na minha vida. Infelizmente, nossa, eu também não tenho essa... é claro que em determinadas situações tudo bem, mas determinadas situações é até pior se tiver polícia. Não, é assustador. Eu fico pensando assim, por exemplo, quando eu tô numa rua sozinha, quando eu vejo um carro de polícia, eu me sinto segura. Eu não. Eu me sinto segura. Eu não, porque é um cara armado lá da lei. Se ele também quiser me estuprar, eu ainda não posso nem falar nada. Eu não tinha. Nunca é 100%. Nunca. Eu não tinha colocado isso em questão, sabe? Você só se até um momento sozinho numa rua, você vê outra mulher. Só. Isso é verdade. Só. Qualquer outro homem que você vê, seja quem for, você vai ficar tensa. E aí que eu pensei, pra pessoa negra, isso é como se visse alguém suspeito, da mesma forma, né? A insegurança é a mesma. Não vai proporcionar nenhum conforto, assim. E pra mim, assim, que tive uma criação assim de interior, que é mais tradicional mesmo, assim, de associar a polícia à segurança. Isso eu vinha carregando até então, assim, até trazer todos esses questionamentos, que não, eles também são ameaças, sabe? O que não deveria ser, O que não deveria ser, Você tem que pegar bandido, né? Igual você tem uma manifestação no Brasil, em vez deles entrarem lá para tirar os bandidos, não, eles batem quem está lutando pelos seus direitos. Então é complicado mesmo, né? Essa ideia de proteger e servir, que eles colocam lá nos Estados Unidos, uma ova, né?
complexo. Muito. Mas eu acho esse filme sensacional exatamente por te colocar no ponto de vista dele. Assim. Isso é muito importante para se pensar nas questões que envolvem que eles enfrentam, que a gente não tem a menor noção, sabe, assim, de como que é e de no dia a como dia. É importante a gente se colocar contra isso, né? Ainda que seja igual você falou, atento diariamente ao mínimo questão de preconceito que você possa passar, né, para não ter essa postura, né, e para tentar né, eu acho assim, qualquer pessoa, né, gente, a gente deveria fazer isso, mas é tanto nesse filme ele está falando da questão da pele também só, mas tem essa questão social também que eu tô falando, dependendo do bairro que a figura mora, dependendo de onde ela vem, as pessoas já criam isso, né? Então é muito complicado essa coisa do ser humano ficar se comparando com o outro que é diferente. E é engraçado porque naquele grupinho lá deles, do povo, tem um asiático, né? Daqueles doidos lá que fazendo leilão. Aquela parte também que ele revela o leilão é muito legal, né? O leilão sem som, né? Sem som. E no trailer mostra isso também, com uma foto dele. Que horror, gente. No trailer, caramba, é tão bom quando você vê aquilo pela primeira vez. Atacando ele no carro. Não, tô te falando. Que trailer horrível. Horrível. Agora, isso do asiático, pelo menos na hora eu pensei que tem a ver com... Que a gente vê, às vezes, notícia, né? Falando de trabalhador lá fora, China, esses países... Trabalho escravo. Em situação análoga à escravidão e tal. Então, assim, tipo, foi uma pontada, assim, também, de que aquele asiático representando esses países, né? Não, de fato, né? O Jordan Peele é desde já um cineasta a ser observado, né? E aguardamos aí os próximos trabalhos dele para a gente ver que visão que ele trará, se ele continuará aí no gênero de terror ou se fará alguma outra coisa, né? Porque realmente foi uma surpresa, né? Tomara que... Porque é tão difícil, né? Você ter uma grande ideia e você ter uma outra grande ideia. Shyamalan que eu digo. Mas essa coisa de você... as pessoas ficam esperando uma surpresa que isso pode apodrecer o cara antes de amadurecer, né? Igual com o Shyamalan também. Fica todo mundo esperando tanto uma surpresa que às vezes ele não sabe construir direito. E aí o filme que estava indo até bem, a pessoa perde a graça por ele por causa do final só, né? Mas esse cara, pelo menos, ele deve ter ficado poderoso dentro da indústria, né? Porque alguém que gasta pouco e ganha muito, eles olham com muito respeito. Tomara que não deem um filme de super-herói pra ele, né? Só se for de um super-herói negro. O Pantera Negra vai ser dirigido pelo do novo Rock, né? O Creed, né? Sim. O diretor do Creed. Também parece que vai ter... Ryan Coogler. Que fez o Fruitvale Station. Então não sei se talvez nesse filme ele vai também levantar algumas questões assim pra serem discutidas. Eu faço essa restrição aí aos super-heróis porque, gente, já cansou, né? E todo diretor agora que você vê que faz alguma coisa interessante é sugado para essa indústria de super-heróis. É a grana, né? É impressionante. Eu quero ver esses caras fazendo coisas novas. Interessante. O bom desse filme também, Pantera Negra, é que não só é o diretor, como a equipe também. Tem muita gente, todo, né? muita gente Lupita negra. Nyong'o. Da equipe do filme, assim, ator, atriz e a equipe de bastidores. E não dá nem pra criticar o povo, gente, porque é tanta grana envolvida. Você chega assim pra uma figura e fala: você quer 50 milhões pra fazer um filme? Depois eu faço do jeito que eu quero. E isso, inclusive, vai possibilitar que ele faça mais filmes, né? Agora, eu não sei se ele vai ficar... Ele não é um cineasta de gênero. Porque esse filme, ele é terror, entre aspas. Porque, assim... Ele construiu isso em torno, brincando com essa história, ele construiu brincando com como é que ele ia trabalhar os gêneros dentro dela, né? É muito difícil, porque você tem que ter uma ideia, é uma ideia inteira. Ele não teve uma ideia de falar: vou fazer um filme de terror, né? Ou vou fazer um filme de terror, qual ideia eu vou ter? Não, a coisa tá intricada, porque tá misturando tudo ali dentro, né? Eu acho, como ele é um cinéfilo, pelas entrevistas, você vê ele falando, sempre citando filmes, principalmente dos anos 70, né? Que ele deve ter crescido vendo também. Que ele vai construir outro filme com essa coxa também de retalhos, de referências aos gêneros clássicos. Porque os gêneros clássicos, eu falo isso, gente, pra quem não souber,
Porque os gêneros clássicos, eles não se misturavam, né? Isso é uma tendência. Isso tem, na verdade, desde o Billy Wilder que já misturava isso, né? Desde a época clássica. Mas, em geral, para a indústria, terror é terror, comédia é comédia. Aos poucos eles começaram a imbricar isso e virou um outro filão. Um Pânico, por exemplo, que é terror, comédia, metalinguagem. Quando desgasta a fórmula, né? Você acaba tendo que explicitá-la e aí brincando com ela, né? Com as possibilidades dela. Mas eu acho assim, eu quero ver uma outra grande ideia dele. Não me interessa qual gênero vai ser. Eu quero que ele tenha uma grande ideia, igual ele teve com esse filme. Vamos torcer. Bom, acho que rendeu o papo aqui, né? O café acabou. Mas em breve a gente volta para conversar sobre outras coisas, né? Então, agradecendo aqui a presença da Ana, mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer. Desculpa aí qualquer coisa que eu tenha falado muito empolgadamente, sem refletir. Não, foi ótimo. Antônio, valeu. E Raquel também, que está aqui conosco sempre. E reforçando aqui a recomendação para que você escute também o podcast Em Foco, em que a Ana e o Antônio estão conosco, falando sobre Adivinha Quem Vem para Jantar, onde a gente vai debater outros assuntos a respeito dessa questão racial. Valeu, gente! Então é isso. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também deixe um comentário pra gente aí na página do programa. Para mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Acompanhe o Cinematório também no Instagram, estamos ainda no Twitter e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga o nosso perfil no Spotify também. E agora nós também temos a página de financiamento coletivo, onde você pode apadrinhar o Cinematório. Você pode escolher um valor com o qual você pode colaborar e assim você nos ajuda a manter a produção desse conteúdo que nós gostamos tanto de fazer e, como a Raquel disse, a gente espera que você esteja gostando de consumir, né? De ler, de ouvir, de assistir, né? Então é fundamental que você participe dessa nossa campanha. E antes de ir embora, eu quero avisar que na página do programa, do podcast do Corra, a gente disponibiliza links com textos, vídeos sobre o filme, para você aprofundar, complementar informações. Então não deixe de ir lá conferir esses links que separamos para vocês. Toda segunda-feira a gente tem o Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência, ok? Então, até a próxima, um grande beijo, tchau, gente! Nos falamos no nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço, até mais, tchau!